Abra sua Bíblia em João, capítulo 7, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, o versículo 37 ao 39. João, capítulo 7, versículo 37, 38 e 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não lhe fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ó Deus, nós estamos na tua presença, estarei hoje ministrando a tua palavra debaixo da autoridade do nome de Jesus. Peço-te, abra-me a porta da palavra, para a glória do teu nome, usa-me no poder do teu Espírito Santo, que haja salvação de almas, edificação da tua igreja, e o teu poder venha ser manifestado em nossos corações. Eu oro em nome do Senhor Jesus. O capítulo 7 de João declara e descreve alguns pontos importantes que falam sobre uma festa. Jesus estava presente, preparando para ir numa festa. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Imagine uma multidão alegre em Jerusalém durante a Festa dos Tabernáculos. Por 7 dias, os judeus celebravam, lembrando de quando seus antepassados viviam em tendas no deserto. Todos os dias os sacerdotes iam até a fonte Siloé, enchiam de jarro a água e os derramavam no altar do templo. Esse ato simbolizava o cuidado de Deus, que deu água no deserto e apontava para a esperança do Messias, que traria um tempo de bênção espiritual. Todo judeu, num raio de 30 quilômetros, eles eram obrigados a ir pelo menos uma vez em Jerusalém, e tinha dentre as festas 3 festas principais: Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Tinha outras festas, mas essas 3 eram as festas principais. E todo o judeu devoto fazia questão de ir em Jerusalém. Mas aqueles que moravam até num raio de 30 quilômetros, eles eram obrigados, pela lei de Moisés, do Senhor dada a Moisés, a ir em Jerusalém para celebrar o Senhor. Essa festa dos tabernáculos caiu no dia 15 de setembro do 7º mês, isso é, próximo do dia 15 de outubro do nosso calendário. E como em todas as festas judaicas, tinha um duplo significado. O versículo 2 do capítulo 7 fala assim que estava, pois, próxima à festa dos judeus, chamada de tabernáculo. E a festa dos tabernáculos tinha 2 propósitos. O primeiro eram 2 significados. O primeiro, o significado histórico. Depois, um significado de gratidão. Histórico porque os irmãos, eles receberam o nome dessa festa, tabernáculos, porque durante a celebração dessa festa, o povo saía das suas casas e durante 7 dias iriam morar em cabanas, para lembrar as pessoas que nunca se esquecessem que uma época tinham vagado pelo deserto sem um teto para protegê-los. E até hoje, em Israel, comemora-se a festa dos tabernáculos. E o significado de gratidão para o povo judeu representava a mais popular das festas, pois com a chegada do outono, o povo louvava o Senhor pelas colheitas das plantações. Para a gente situar aqui sobre essa festividade, para adentrar o tema que o Senhor Jesus colocou no meu coração, Levítico capítulo 23, o versículo 33. Levítico 23 e 33 a seguir, vai estar trazendo menção do quando o Senhor Deus falou a Moisés sobre a festa dos tabernáculos.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá a santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. E essas são as solenidades do Senhor que apregoreis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada um em seu dia próprio. Além do sábado, Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, ao 15 dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido a novidade da terra, que é a colheita, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores, espécies salgueiros de ribeiras, e vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis essa festa do Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo é para vossas gerações, no 7º a celebrareis. Primeiro, o significado dessa festa era histórico, o segundo era um significado de gratidão. E o capítulo 7 de João, ele tem 3 divisões importantes. A primeira está do versículo 1 ao 10, onde fala sobre o que aconteceu antes da festa. E do versículo 11 ao 36, no meio da festa. E no versículo 37 ao 52, o último dia da festa. Interessante que quando nós lemos o capítulo 7, os irmãos de Jesus, que eram filhos de Maria e José, porque a Bíblia diz que os seus irmãos não criam nele. Jesus, enquanto Deus, ele teve pai e não teve mãe. Enquanto homem, então a participação, ele não teve pai, mas ele teve mãe. Porque Jesus, ele é o verbo de Deus, sendo assim Deus. Mas como homem, ele teve os irmãos da parte de mãe. E esses irmãos, no princípio, não criam que ele era enviado. E eles ficavam instigando Jesus para colocá-los em armadilhas. E eles disseram assim: olha, vai para a festa, se aparece, você tem que aparecer. E Jesus disse para ele: olha, não é chegado o meu tempo. E a Bíblia fala no versículo 11, a partir do versículo 11, versículo 14. Mas no meio da festa, Jesus subiu ao templo e os ensinava. A festa tinha 7 dias. No meio da festa, Jesus chega e começa a ensinar a palavra do Senhor. Tudo aquilo que ele recebeu de Deus, de forma que as pessoas ficaram admiradas de ouvi-los. Porque ouvir o próprio Senhor Jesus era muito bom, era um privilégio muito grande que aqueles irmãos judeus tiveram. Porém, muitos não ouviram, desprezaram a voz do meio do Senhor Jesus. E no versículo 37, o último dia da festa. E o último dia da festa, a Bíblia fala assim, no versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa. Eu fui estudar esse rito da festividade e eu achei interessante, porque havia uma cerimônia especial relacionada com a festa. Dizia que os adoradores que tomassem ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, em cada dia da festa o povo se aproximava do templo com ramos de palmeira e salgueiros e partiu em volta do altar maior. Ao mesmo tempo, o sacerdote tomava uma jarra de ouro que continha um pouco mais de 1 litro e descia ao lago de Siloé, e onde enchia de águas. Levava de volta, passando pela porta, enquanto os fiéis recitavam Jeremias 12:13, que diz assim: e vós, com alegria, tirareis água das fontes de salvação. Levava água ao templo, ao altar, e derramava sobre como oferta a Deus. Enquanto fazia isto,
o coro de levita cantava o Salmo 113 ao Salmo 118. E o último dia era o dia mais importante da festa, porque eles partiram 7 vezes ao redor do altar, em lembrança das 7 vezes que rodearam Jericó e as muralhas caíram. E nesse último dia da festa, Jesus se levanta em meio à multidão e faz um convite ousado. Qual era o convite? Ele diz assim: se alguém tem sede, que venha a mim e bebam. Ele estava dizendo: tudo que vocês celebram aqui encontra cumprimento em mim. Eu sou a verdadeira água viva que pode saciar a sede do coração. Enquanto os sacerdotes levavam ali 7 vezes, na última vez, o último dia da festa, eles levavam ali e pegavam a água do tanque de Siloé, um jarro de aproximadamente 1 litro, um jarro de ouro, e vem a mim e beba. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Eu acho tão lindo isso, porque Jesus falou, usou a expressão, se alguém. Esse alguém é o convite, está aberto. Esse convite de chegar a Jesus, ele não tem barreiras e nem paredes. Ele é aberto. Ele é aberto a todas as pessoas que tenham sede. Porque a sede aqui não é física, mas é espiritual. O ser humano tem uma carência interior que nada nesse mundo pode preencher, nem prazeres, nem conquista, nem religião. Jesus não aponta para um ritual ou tradição, mas para ele mesmo. Só ele pode satisfazer o coração vazio. Olha o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se dará para nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E o convite do Senhor Jesus para a multidão era esse convite. Se alguém tem sede. E eu vejo no texto algo tão importante, porque Jesus pôs-se em pé e clamou. Sabe o que é clamar? Clamar é gritar em alta voz. A multidão estava envolvida na festividade dos tabernáculos, vendo, observando e seguindo o sacerdote, e eles cantavam os salmos de louvores a Deus. Jesus levanta e fala assim: se alguém, isso é clamar, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Eu fico pensando as multidões, os judeus parando para ouvir aquele rabino, e no capítulo 7 conta a história que os fariseus mandaram homem, a sede da alma, do espírito, a sede da presença de Deus. Por que existem várias religiões, irmãos? Por que existem vários deuses? Por que existe? Porque o ser humano tem sede. A alma do ser humano brama, ela chora pela presença de Deus, mas às vezes ele não sabe aonde reportar e onde preencher o vazio do seu coração. Aí ele procura em várias religiões, em vários deuses, em vários lugares. Como disse o salmista Davi, dizendo assim, Salmo 42, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, louvor e com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que perturbas em mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida, portanto lembro-me de ti, da terra, desde a terra do Jordão, e desde Hermon, e desde o pequeno monte. Espera, pois, em Deus. Então a alma do salmista também, por um certo momento, ela ficou sedenta, ela ficou desejosa pelas correntes das águas. Existe uma história, quando nós estudamos um pouquinho da história, a gente percebe o que o salmista estava dizendo. O povo vivia nessa época em terra de deserto, onde tinha falta de água. Então, às vezes, faziam-se as tubulações, tubos debaixo da terra, onde passava a água de um rio para levar à cidade. E a serva, que é a corça, ela escutava as correntes das águas, o barulho que vinha debaixo da terra, daquele viaduto, daquele cano que passava as águas, e ela sabia que tinha água, e chorava constantemente, e depois Davi disse assim, a minha alma, ela tem sede do Deus vivo. E Jesus faz um convite, ele dizendo, se alguém tem sede, não é quem está farto, mas se alguém tem sede, a sede de um vazio que possa preencher o teu coração, e que talvez alguém tenta procurar uma paz, mas não encontra, porque a verdadeira felicidade está na pessoa do Senhor Jesus. Ele é, e que tem em si a verdadeira felicidade. Quando a alma do homem grita e ela tem sede, Jesus é aquele que pode satisfazer a nossa alma. Jesus diz, quem tem sede? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Um dia eu ouvi esta palavra e me cheguei a Jesus. Você, meu irmão, ouviu essa palavra e chegou a Jesus. Talvez algum amigo que veio aqui ainda não chegou a Jesus como deveria chegar. E o convite de Jesus hoje é para nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E mesmo nós que somos cristãos, que conhecemos Jesus, por vezes a nossa alma brama e a nossa alma chora. Se Deus revelasse aqui no telão dessa igreja as nossas lágrimas, a gente às vezes nem queria isso e nem gostaria de ter isso, os nossos pensamentos, as nossas vagueações, mas nós sabemos exatamente aonde preencher o vazio. A fonte de água viva é Jesus. Portanto, quando nós temos alguma situação que adverte a nossa alma, que perturba o nosso coração, às vezes vem uma enfermidade, vem uma angústia, às vezes bate por certo, a depressão bate à nossa porta, a síndrome do pânico pode bater a porta de alguém, mas quando nós conhecemos Jesus, quando ela vem, a gente sabe, eu sei aonde é a fonte, aonde tem água, aonde tem um recurso para mim. Jesus é a fonte. E ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O convite de Jesus é tão simples, de forma que as crianças se entendiam, e ao mesmo tempo tão complexo, que os sacerdotes não compreenderam a voz de Jesus, porque o evangelho de Jesus é o evangelho da revelação. E ele fez uma promessa, venha a mim, e eu vou dar água viva para você. E o versículo 38 ele diz, quem crê em mim? Essa promessa também
é para aqueles que creem. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Ah, pastor, eu creio, mas creio do meu jeito. Eu creio, mas eu creio da minha forma. Eu creio, mas eu creio de acordo com os meus dogmas. Mas o Senhor está falando assim, quem crê em mim, como diz a Escritura. Crer não basta. É preciso crer, como diz a Escritura. E como diz a Escritura, ela revela um Jesus que traz amor, que é amor, um Jesus que é compaixão, mas um Jesus ao mesmo tempo que ele é fogo consumidor. Como diz as Escrituras, eu preciso ler essa palavra para eu entender a verdade de Jesus, porque crer não basta, é preciso crer como diz a Escritura. E ele fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia com a mente. Nós somos um povo ocidental. Nós nascemos no Ocidente. A maioria aqui nascemos no Ocidente. Eu não sei se tem alguém oriental aqui. A grande parte nasceu no Ocidente. Então, mas nós temos que ler a Bíblia nas lentes do Oriente. A gente tem que procurar entender o contexto da época. E o que se fala de água viva, o que os judeus entendiam de água viva? Sabe o que ele entendia? Ele entendia água viva, as águas que corriam de um córrego, de uma chuva, águas de rios que correm. Isso é água viva. Uma água de um lago não era água viva porque não corria. E ele sabia exatamente do que Jesus estava retratando. Ele falou assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão, sabe aonde? No seu ventre. Jesus estava falando para ele, vocês agora não precisam mais ir no tanque de Siloé e pegar água e levar no altar. Porque eu mesmo sou a própria água, e a água que eu vou lhe dar para vocês, ela é diferente. Essa água que eu vou proporcionar a cada um de vocês que me segue, que me ama, é uma água diferente. Que água é essa? Não é essa água potável aqui que nós tomamos, que ela é muito importante. Quando eu tomo essa água, e por sinal está, deliciosa. Mas essa água, ela alimenta apenas o meu corpo físico. E aquilo que Jesus está oferecendo é algo mais profundo, porque entra por dentro. Não é uma água rota nem morta, mas é uma água que vai fluir do seu interior. É por isso que quem tem Jesus, ele tem tudo. Aparentemente não pode ter nada, mas ele tem tudo. Porque ele tem a fonte de água viva está dentro dele, tem uma paz. Tem a presença de Jesus, do Espírito Santo. Você é privilegiado, meu irmão, porque em você corre uma fonte de água viva que flui de dentro de você. E quando às vezes lhe falta forças, e a sede da tua alma, ela se torna tão grande, Jesus está dizendo assim, eu sou a fonte. Essa fonte não seca. Todos os dias que precisamos de beber água para saciarmos a sede da nossa alma, tem água na fonte, porque a fonte é Jesus. Em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento, o sinal está verde, o céu está aberto, a fonte jorra sobre o nosso coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se vocês virem a mim, se vocês creem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não lhe foi dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado.
No Antigo Testamento, a forma de Deus trabalhar era diferente. Irmão, nós somos a geração mais privilegiada. O trabalhar de Deus no Antigo Testamento, da pessoa do Espírito Santo, ele vinha, ele apoderava da pessoa, realizava uma grande obra e esse Espírito voltava. E quando veio Jesus, trouxe esse evangelho tão simples, puro, genuíno, que transforma, Jesus fez diferente. Quando ele morreu e ressuscitou, João capítulo 20, versículo 22. João capítulo 20, 22. Olha o que o Senhor Jesus falou assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele aparece para os discípulos e Jesus assopra. Quando ele assopra, me faz ver daquele tempo lá de Gênesis, quando Deus soprou sobre a narina do homem e se tornou em alma vivente. E agora Jesus vem, assopra e disse aos discípulos: recebei o Espírito Santo. A partir daquele momento, os discípulos tornariam a ter o Espírito Santo morando dentro deles. E essa promessa é para todas as pessoas que já entenderam, que abriram o seu coração para a pessoa de Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e dizemos: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Ele fala assim: tudo bem, eu vou morar dentro de você. Vai ter uma fonte que vai entrar dentro, vai trabalhar no teu interior e vocês vão receber o meu Espírito Santo. E o meu Espírito vai encher você. Ele vai correr dentro do seu ventre, ele vai mover dentro de você. Porque o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade que veio morar dentro de nós. Olha, irmãos, o privilégio que todo cristão tem. Dentro do seu corpo habita o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para a gente contemplar isso numa magnitude espiritual, a gente sair daqui, irmãos, dando muitas glórias e aleluias. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e ele vai entrando em casas que estão vazias, em vidas que estão vazias, mas quando ele chega perto de nós, quando o inimigo vem bramando como leão para entrar na sua vida, tem uma fonte que jorra dentro de você, que é Jesus por meio do seu Espírito. Aí ele diz: eu não posso entrar. Eu não posso entrar. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E Ele está dentro de você, te assistindo nas suas fraquezas. Ele compreende o desejo do teu coração. Se alguém tiver sede, quando você, meu irmão, estiver angustiado, a gente sabe onde é a fonte. A fonte é Jesus. Esse nome tão precioso que destrói muralhas, quebra os agrilhões. Esse nome tão precioso, o nome de Jesus, quando falamos Jesus, é porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo, ninguém confessa. E se nós temos Jesus, logo temos também o Espírito Santo. Naquele dia em Jerusalém, Jesus oferecia o que ninguém mais podia dar: água viva que sacia para sempre. Jesus é a resposta para a sede da alma. Ele promete vida abundante que transborda.
Ele que nos dá o Espírito como fonte que perene dentro de nós. Hoje a voz de Jesus continua ecoando. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Talvez você esteja tentando saciar sua sede em fontes quebradas, em águas rotas, nas coisas do mundo, nas suas próprias forças, na religião sem Jesus. Mas só Jesus pode ser e é a fonte verdadeira. E Jesus está entre nós. Ele está entre nós como essa fonte que transborda, que nos enche, que capacita-nos a caminhar. E esse convite é para a igreja e também para os visitantes. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E esse convite é o convite do Senhor Jesus para a nossa vida. Eu quero cantar um hino aqui com a igreja. Jesus é a fonte que transborda, que pode nos encher, que pode nos capacitar, que pode nos mover o nosso coração.